pessoal. Eu já dei bom dia aqui na sala de São Paulo, bom dia para as outras salas, bom dia para as nossas colegas e colegas que estão coordenando as outras salas. Como vocês devem ter visto nas inscrições, são 10 salas acontecendo simultaneamente, agora nós estamos conectados. Quero dar um bom dia, então, aí para a Mônica, que está facilitando a sala da Plongé, para a Nilma, que está facilitando lá na Adelina, a Kátia Périco, na sala da Sul-América, a Lívia e a Camila, na sala de Goiânia, a Crica, em BH, o Charles, lá em Recife. Massa aí, Charles, como é que estão as coisas? Na PUC, a gente tem um trio, um monte de gente lá, a Adma, a Cris e a Carol. E Porto Alegre a gente tem a Dulce, e Curitiba a gente tem a Caro e tem a Meiri Inouye, a japonesinha que você já deve ter visto em algum lugar, que é a cofundadora do Parsifal 21, junto comigo. Sou o Sérgio Rezende, sempre esqueço de falar meu nome, dessa vez eu lembrei. Então, olha, a gente está concordando, outra vez, então dessa vez eu melhorei, né? já lembrei. Gente, nós estamos no Parsifal 21, 30º diálogo do Parsifal. É uma alegria, a gente está... Me emocionei aqui, peraí. São 30 diálogos que a gente já fez, e o primeiro diálogo eu estava contando aqui para o Doyan, que eram 10 também. Eram 10, mas eram 10 pessoas na sala, sendo que 4 eram da equipe. Então, e agora nós estamos com 10 salas, e eu não sei exatamente quantas pessoas nós vamos fechar, mas deve ter aí umas 250, 300 pessoas acompanhando esse diálogo de hoje. Então, é uma alegria para a gente. Bom, vamos lá, vamos respirar e... Parsifal 21, né? Que história é essa do Parsifal? A gente inventou um nome complicado, eu sempre brinco com esse nome aqui, Parsifal. Ele é um nome que vem de um cavaleiro da Idade Média. Um cavaleiro que já, né, num dado momento da sua vida, ele é convidado para participar da Távola Redonda, do Arthur, top de carreira. Imagina alguém estar no top de carreira, era o Parsifal. Ele resolve ir atrás de um tal de propósito. E aí fica perdido na floresta 5 anos e mais alguns meses, atrás dessa história de propósito, que deve ser uma das palavras que vocês devem ter ouvido, devem estar ouvindo cada vez com mais frequência. Quem trabalha em empresa está ouvindo 2 coisas que eu acho que são assim, que estão pegando. Tecnologia, né, disrupção, essas coisas de como é que vai ser agora com o mundo da tecnologia e a gente se tornar digital. Então, tem uma questão forte nas empresas, e a outra questão é propósito. Especialmente a turma jovem está chegando e perguntando, bom, mas e aí? Qual que é o propósito dessa empresa? Né? Estão buscando significado. E nós, aqui no Parsifal, temos tentado ajudar a responder essas perguntas. E aí, essas são as coisas que a gente tem feito. Então, hoje nós estamos aqui falando, né, estava comemorando aqui que nós estamos no 30º diálogo, nós já fizemos 17 jornadas. Então, o diálogo é esse lugar que a pessoa vem pela primeira vez, porque alguém convidou, e fala assim, será que tem essa história mesmo de negócio com propósito, negócios que têm consciência, e vem assim, meio... será que tem, será que não tem? A gente traz as pessoas aqui para contar para a gente o que estão fazendo. Mas tem aquelas pessoas que são São Tomé, tipo São Tomé, elas precisam ver para crer. Aí o que a gente faz é levar essas pessoas nas empresas que estão fazendo isso, e nós já fizemos então 17 jornadas, aqui tem umas pessoas que já participaram delas. Fizemos 2 internacionais, e as outras foram aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, então, diversos lugares a gente vem fazendo. E tem as pessoas aí que vão querer, assim, bom, para além do propósito da organização, eu quero buscar o meu propósito pessoal. Então, nós criamos um programa que chama Propósito em Ação, que é para os indivíduos fazerem essa pesquisa individualmente. Assim, qual é o meu propósito? Antes de pensar no propósito da empresa, qual é o meu propósito? Depois tem as pessoas que falam, bom, essa coisa do diálogo acontece 4 vezes por ano, aí tem uma jornada aqui, outra colar. Como é que a gente faz para se encontrar? E, para isso, a gente criou, está ainda em fase de desenvolvimento aqui em São Paulo, por enquanto, a Confraria, e que é onde a gente reúne essas pessoas com mais frequência para trocar ideias, para fazer, né, se conhecer, fazer o networking e trocar boas práticas. Só para vocês saberem, então, aqui eu falei das pessoas que estavam
nos ajudando a fazer esse movimento crescer. Aqui é o mapa onde aparecem as salas, né, desde lá de Porto Alegre, lá no sul, até o Nordeste, lá né, em Recife. Falar de Ribeirão. Pede desculpas aí. Ribeirão. Nossa, pois é. Nossa, nosso amigo de Ribeirão fez e vem fazendo um esforço bem grande, né? A sala dele também tem uma história como a nossa aqui, assim, começou com 3 pessoas lá, 4 pessoas na sala e já estão, né, as inscrições estavam bombando aqui na última. Então, a sala de Ribeirão, um abraço lá também. Muito bem. Além disso, o que eu queria contar para vocês é que eu sempre passo um a mais. Os diálogos acontecem porque várias pessoas e várias empresas resolvem que isso tem valor e querem apoiar. Mas um monte de gente, um monte de empresa que fala isso é importante para o mundo e eu quero apoiar. E apoia das mais diversas formas, desde ajudando até a sala, né, o espaço, ajudando a contratar o músico. Não sei se vocês sabem, nós tivemos a música aqui agora na Sala de São Paulo, mas todas as salas tiveram música ao vivo acontecendo, em todas elas. E aí talvez você assim, mas sério, por que vocês gastando dinheiro com música, né? As pessoas estão ajudando a fazer acontecer esse negócio, a gente está gastando dinheiro com música. Mas a gente acredita que a música, como elemento de arte, é um caminho importante para que a gente se desenvolva. Primeiro, como ser humano. Né, para a gente se desenvolver com o ser humano. Uma vez um dos músicos falou aqui o seguinte, que o que nos diferencia dos animais é que a gente faz arte. Isso é forte, essa história, né? Nós fazemos arte, como o João Mellet diz, a gente faz arte por amor. A gente não faz a arte por uma questão de troca, a gente faz arte por amor. Então, a gente procura trazer então, os artistas, tem uma pessoa que faz uma curadoria e traz um grupo, uma pessoa, um trio, em cada sala que acompanha o grupo, né, o evento. A gente teve um pedacinho aqui agora, a gente vai ter um outro depois do intervalo, e ao final da manhã a gente tem novamente os músicos. Mas isso só acontece porque um monte de gente resolve apoiar essa história. Então, nossos agradecimentos às pessoas físicas e empresas que estão fazendo isso acontecer, viabilizando os nossos diálogos. Muito bem, nós vamos começar agora, então, o tema do nosso 30º diálogo, e que nós convidamos a Juliana, que é diretora do Instituto CIA, e o Doyan, que é diretor de Economia Circular Global do Instituto CIA. Por que nós fizemos um diálogo sobre esse tema da moda? Depois a Juliana e o Doyan vão poder contar um pouco melhor para vocês, mas a gente veio descobrindo, através da parceria nossa com a Rede Dinheiro e Consciência, a importância que tem essa cadeia da moda no Brasil, no mundo, de uma forma geral. Mas a cadeia da moda é uma cadeia que permeia toda a nossa vida, né? Todo mundo aqui está vestido, todo mundo veio, né? Todo mundo aqui compra roupa para si, ou compra roupa para os filhos, compra roupa para dar de presente. Então, todo mundo participa dessa história, todo mundo participa, e talvez com baixa consciência. A maioria de nós participa ainda com baixa consciência do que, quando a gente está comprando moda, o que a gente está alimentando no mundo? O que a gente está fazendo acontecer? Quando eu faço a escolha A em detrimento da escolha B, o que isso muda no mundo? E muda muita coisa, e a cadeia da moda tem um potencial de transformação bastante importante. A Rede Dinheiro e Consciência está criando um fundo para fazer essa mudança, né, fazer uma mudança de consciência e de sustentabilidade nessa cadeia, inclusive apoiada pelo próprio Instituto CIA, e nós, então, resolvemos fazer uma série, que são 2 diálogos agora nesse 2º semestre, sobre essa cadeia, e pensando o que se pode fazer nessa cadeia em termos de transformação, e, para além disso, as coisas que a gente pode aprender com essa cadeia, como é que a gente pode levar para as
outras cadeias de outras empresas que a gente está. Então, para aquelas pessoas que estão perguntando, ixi, mas acho que eu vim no evento errado, eu não tenho, né, eu não trabalho, a minha empresa não é da moda. Então, quem não é da moda, pensa o seguinte, soluções que podem vir para a sua cadeia, para a sua indústria, podem estar presentes já em soluções que estão nessa indústria. Então, eu acho que tem duas fontes importantes de inovação, né? Uma é quando a gente olha, não para o setor exatamente que a gente está, mas a gente olha para outro setor, olha para outra área de conhecimento, e aí a gente faz uma ligação nova. É daí que vem a inovação, né? Inovação não vem de você olhar a mesma coisa que você faz sempre do mesmo dia. A inovação vem de você fazer conexões novas, né? Então, isso é uma olhar para as outras cadeias, olhar para as outras indústrias, pode nos ajudar a trazer inovação. E, voltando ao assunto da arte, a arte é outro caminho da gente promover inovação. Então, se o indivíduo faz um caminho de arte, ele se torna mais criativo também, mais inovador, juntando essas duas pontas. Muito bem. Chega de falar, vocês não vieram para ouvir o Sérgio, vocês vieram para ouvir a Juliana e o Doyan. E eu queria pedir para a Juliana, então, para que comece. Ela vai... não. Estou invertendo, desculpa. É o Doyan que vai começar. Ele vai trazer uma visão global, né, do que... Não, Doyan primeiro. Espera um pouquinho, pessoal. Vamos checar aqui o nosso roteiro, o nosso combinado aqui. Eu quase não consigo enxergar. É o Doyan primeiro. Desculpa, Juliana. Você estava com vontade de falar, mas... ele vai trazer uma perspectiva mais global e depois a Juliana vai trazer o que o Instituto CA tem feito aqui no Brasil. Eu vou deixar que o Doyan se apresente. Ele vai falar em inglês e nós temos o nosso colega Petra, vou pedir para o Petra já vir para cá, que vai fazer a tradução consecutiva, né, para todo mundo poder acompanhar. Então, já agradecer o Petra que está cedendo o seu tempo para estar aqui conosco. E, então, Doyan, it's your time, take your place. Convidar todo mundo para sentar. Então, aqui uma parte técnica. Juliana, estou pedindo já para sentar aqui na frente. Se você puder sentar aqui, então. Nessa aqui, isso. So I would like you to introduce yourself, and then you go. Yeah. Well, good morning, everybody. Bom dia, todo mundo. My name is Doyan Joustra, which is a very typical Dutch name. Então, and you can say DJ, that's easier. Então, meu nome é Doyan, e o sobrenome eu não sei dizer. E é um nome típico holandês e vocês podem me chamar de DJ, que é mais fácil. I am Head of Circular Transformation at CNA Foundation, Instituto CNA. Então, eu sou o líder da transformação circular no Instituto CIA. Which means that we work on sustainable development. Significa que nós trabalhamos em desenvolvimento sustentável. But do not show it always. Mas nós não mostramos isso o tempo todo. Because we try to connect to the economic players in businesses. Nós tentamos nos conectar com os players econômicos, do mundo econômico, nos negócios. Because we think economy is a strong force for change. Porque nós entendemos que a economia é uma força, uma grande força para a mudança. So we think that, let's say, ideology, being sustainable, is not as strong as economical arguments. Então nós pensamos que ideologia para a sustentabilidade não é tão forte como a economia. That's why I normally hide my sustainability ambitions. Por isso eu normalmente escondo as minhas ambições de sustentabilidade. Just to show you, they are here. Mas para mostrar, elas estão aqui. Just hold it for a moment. I can put it. Now I can. Ok. Isso é desenvolvimento sustentável. So, let's try it. Vamos tentar. Tá aí. So I will talk
mainly about circular fashion, what that could mean. Então eu vou But- falar principalmente sobre moda circular, o que quer que isso significa, mas I'm aware that you are not all in the fashion industry, so I will try to address issues that can be used in every industry. eu estou ciente de que vocês nem todos estão na indústria da moda, então eu vou buscar endereçar temas que podem ser úteis em outros negócios. And the theme of these meetings, Parsifal, is of course more or less what we try to do. E o tema desses encontros, o Parsifal, é mais ou menos o que nós tentamos fazer. It's the eternal quest for the Holy Grail. É a eterna busca pelo Santo Graal. And the Holy Grail being how can we connect ecology, society and economy. E o Santo Graal aqui é como nós podemos conectar a ecologia, a sociedade e a economia. Not to find a balance, because balancing is not a good strategy. We want to have positive impact on all three, on ecology, economy and society. Então, o assunto aqui não é achar um equilíbrio, porque equilíbrio não é o que interessa nesse caso. Nós queremos achar um impacto positivo dessas três dimensões, ecologia, sociedade e economia. So the key question for everyone, for every organization, how can I create value for society, ecology, biodiversity and economy? Então, a pergunta-chave para cada pessoa ou organização é como é que eu posso criar sustentabilidade, valor para a sociedade, para a economia e para a ecologia. So we have a language that is often focused on systems change, which is a beautiful language. But do we know what systems are? Então nós temos uma linguagem que muitas vezes fala de mudança sistêmica, que é uma linguagem bonita. Mas será que nós sabemos o que sistemas são? Well, we all can understand that this is a system. Bom, nós todos podemos entender que isso é um sistema. And in this system, you can see that there are different, let's say, kind of products. Então, nesse sistema, você pode ver que tem diferentes, podemos dizer, produtos. There are products that last. For instance, the trees. They use the resources for a long term, 100 years, 200 years, maybe even longer. Tem produtos que duram bastante, por exemplo, as árvores, que duram 100 anos ou mais. But in the end, they fall, and you can see it here, the tree lying, and they are feedstock for new generations of flora and fauna. Então, mas no final, as árvores caem também e elas acabam sendo nutrição para novas gerações de flora e fauna. And what often in the sustainability discussion, we think that we need to work towards products that last. In the fashion industry, we think that fast fashion is the real problem. Então, em sustentabilidade e também na indústria da moda, nós pensamos que nós temos que trabalhar por produtos que durem. E na indústria da moda nós pensamos então que essa coisa da moda rápida é o problema. But in such a system, there are not just products that last, there are also products that flow. Mas num sistema assim, nós não temos só produtos que duram, mas nós também temos produtos que fluem. Let's say the one-day fly, as an example. Por exemplo, as moscas de um dia. And even these products have a positive impact on the system. E também esses produtos têm um impacto positivo sobre o sistema. Wow. I don't know what happened, but it shifted further. In this system, no organism owns the resources. Então, nesse sistema, nenhum organismo possui os recursos. They all use the resources Todos usam os recursos and add value to the system. e acrescentam valor ao sistema. And all these things together, in their relations,
are more or less the ecology of things. E todas essas coisas juntas em suas relações são mais ou menos a ecologia das coisas. And that's how I want to look at the fashion industry also. It is about the ecology of things. E assim eu também quero olhar na indústria da moda. Ela se trata da ecologia das coisas. So we are working on a transition to be what we say net positive, have a positive effect of our activities on environment, on ecology, on society, and based on the economy. So also economical values. Então, nós estamos trabalhando numa transição e que pode ser representada por essa expressão ter um saldo líquido positivo, ou seja, colocando mais na sociedade, no meio ambiente e na economia global do que tirando. Thank you. What you can see here is the philosophy behind transition thinking. E aqui vocês podem ver a filosofia que está por trás desse pensamento de transição. We have the old or existing model of the economy, Então nós temos o modelo antigo, já existente da economia, and there is dawning a new system. e está amanhecendo um novo sistema. When you look from a perspective of sustainability, we often invest in optimization, the Yeah. big blue dot. Então, quando a gente olha sob a ótica da sustentabilidade, muitas vezes nós investimos na otimização, que é aquela mancha, aquela bola grande azul. But change comes from the lower line, the new economy, the new system. Mas a mudança vem da linha de baixo, o novo sistema, a nova economia. So what I think is needed is a lot of experimentation, and based on the experimentation, scaling up to a new way of working. Então, o que eu entendo que nós precisamos é de muita experimentação e, a partir dela, um aumento de escala, um crescente aumento de escala, para novas maneiras de trabalhar. To be more precise, what you see here is in the upper line, where the optimization is the existing industry. Então, o que vocês veem aqui na linha de cima é a indústria existente. And many of the companies in the new model are social enterprises, E aí muitas das empresas no modelo novo são organizações sociais, small companies that feel that change is needed. empresas pequenas que pensam que a mudança é necessária. We try to focus in our work No nosso trabalho, nós tentamos focar On. em on Carol, muda. whoa. Aí. Mainly experimentation and acceleration. Então nós no nosso trabalho buscamos especialmente focar em experimentação e aceleração. And of course, the key question for the existing industry: how can we implement new business models? E é claro que a pergunta-chave para a indústria existente é como é que nós podemos implementar novos modelos de negócio. And the critical moment is, of course, where the lines cross. E é claro que o momento crítico é onde essas linhas se cruzam. Is the existing industry able to join the new economy? Será que a indústria existente é capaz de se juntar à nova economia? Otherwise, well, they will break down. Se And isso what não you need, acontecer, vai ter um breakdown, uma quebra. and what you need for a real change in the system is have good conditions. And then I take you along again to the forest, because the forest is optimized based on the conditions where it is. Então, para que haja uma boa mudança, você precisa de boas condições. E aí quero lembrar vocês da floresta, onde há condições favoráveis para a mudança. We think that a focus on business models is where we really have to work on. Então, nós pensamos que o foco em modelos de negócio é onde realmente temos que trabalhar.
Circular economy is not about a little bit better recycling. A economia circular não é sobre melhorar a reciclagem. Recycling is waste management, not circular economy. Reciclagem é gestão dos dejetos, das sobras. In circular economy, we want to have materials management, or even better, asset management. Na economia circular, nós queremos ter a gestão dos materiais, ou ainda melhor, a gestão dos ativos. And asset management means that companies keep the responsibility for the products. E gestão dos ativos significa que as empresas mantenham a responsabilidade pelos produtos. My suit is a beautiful suit, but it's not mine. O meu terno é muito bonito, mas não é meu. I don't own it. It's a lease model. Ele não me pertence, é um modelo de leasing. So the producer wants to have it back because there are valuable materials in it, and maybe someone else can use the same suit after they repair it or clean it or whatever. Então o produtor vai querer esse terno de volta porque tem materiais que têm um valor lá dentro, ou talvez alguém queira, depois de algum reparo, uma reforma, utilizá-lo. So the key for circular economy is to see products as a service. Então a chave para a economia circular é ver os produtos como serviços. PaaS, products as a service. Então esse PaaS significa produtos como serviços. But that's a very difficult concept in fashion because the individual garment doesn't have a very high value. Mas isso é um conceito difícil na moda porque o adereço pessoal tem um valor elevado. So leasing a car is far more easy than leasing a shirt. É muito mais fácil fazer leasing de um carro do que de uma camisa. So we need to go further in thinking about the service model. Então nós temos que ir além e pensar sobre o modelo de serviços. Yeah. And then, of course, there are other possibilities. Então é claro, há outras possibilidades. So we think that we have to look for lifestyle as a service, or fashion as a service, or maybe even textiles as a service. Então nós pensamos que nós temos que pensar como lifestyle, estilo de vida como um serviço, ou moda como um estilo como um serviço, ou têxteis como um serviço. I would love to have a professional take over the management of my closet. Eu adoraria ter um profissional que administrasse, que assumisse a gestão do meu guarda-roupas. Who knows my lifestyle, understands my cultural background, understands my feelings about colors or whatever, and knows my size. Então, que conheça o meu background cultural, que conheça meu estilo de vida, como eu penso sobre cores, e aí ele vai... O meu tamanho também, é óbvio, vai gerenciar, então, o meu guarda-roupa. Someone who keeps my closet up to date. Alguém que mantenha o meu guarda-roupa atualizado. When they change the garments, for instance, new shirts, por exemplo, quando eles mudarem as minhas camisas, I will not ask them whether it's a real new shirt. For me, it's a new shirt. Eu nem vou perguntar se essa é uma camisa nova. É uma camisa nova para mim. So maybe next month I will get the green shirt that he is wearing now, and he will get the blue shirt that I am wearing now. Talvez. So there will be continuous use of the materials and the products. Então talvez no mês que vem eu use a camisa verde dele e ele use a minha azul. E vai ser uma contínua troca dos materiais. So what is the key in this change? E qual é a chave nessa mudança? Is that professionals take care of the stuff. Então tem profissionais cuidando das coisas. And not all the individual consumers. E não todos os consumidores individuais. Because the individual consumer is a terrible concept. Porque o consumidor individual é um conceito terrível. They generally don't take responsibility, do not know what to do with the clothing, do not know how to manage it, etc. Então, o consumidor individual não sabe o que fazer com a roupa, não sabe o que fazer depois que usou, não sabe gerenciar isso. So product management should be part of the companies, of the professionals. Então, gerenciar o produto deveria ser uma tarefa dos profissionais, das empresas.
which means in the textiles industry, sales become services. E para a indústria têxtil, isso significa que vendas se tornam serviços. E agora, Carol? Yep, there he is. Oh, no, well, Actually, this is not working. not working. I'll Can send. you look at Carol? Okay, Uh-huh. Do that for us. next one. One of the things that you always hear when you are talking to companies about change is that they say, but the consumer is not asking for it. Então, uma coisa que você ouve muito quando você fala com as empresas sobre mudança, você vai ouvir que as empresas te dizem que o consumidor não está pedindo mudança. No, the consumer never asks for something new. O consumidor não pede algo novo. They ask for the existing. Ele pergunta o que já existe, ele pede o que já existe. For instance, when Apple introduced the iPad, there was no consumer whatsoever asking for an iPad. Então, quando a Apple introduziu o iPad, não tinha consumidores pedindo o iPad. We thought, is he crazy? We are not going to do a phone call with an iPad. O consumidor pensaria, eles estão malucos, eu não vou ficar telefonando com o iPad. So no consumer demand at all. Não tinha nenhuma demanda pelos consumidores. How many of you have a device like an iPad? E quantos de vocês têm um dispositivo Fingers, como um fingers, iPad? fingers, yeah. Ah, In my house there are 5. Na minha casa tem 5. But I have grown children. É que eu tenho netos. But so wait for the consumer demand is a very bad strategy for entrepreneurs. Então, esperar a demanda dos consumidores é uma péssima estratégia para os empreendedores. And this is what we call mechanism design. Design a model to which consumers can connect. It connects to their needs and hidden needs. Então, isso nós chamamos de design do mecanismo, desenhar um mecanismo em que o consumidor possa conectar as suas necessidades. So stop waiting for demand and be an entrepreneur. Então, pare de atender demandas, de ficar atento às demandas e se torne um empreendedor. By the way, that's the big problem of huge companies. The CEO is not an entrepreneur anymore. They are managers. Aliás, isso é um dos grandes problemas das grandes empresas. O CEO não é mais um empreendedor, ele é um gestor. And we may hope that these managers will recognize the real entrepreneurs in their company. E a gente tem a esperança que esses gestores reconheçam os verdadeiros empreendedores em suas empresas. So coming back to the transition lines, managers are working on optimization, not on the new. Então, voltando para aquelas linhas da transição, os gestores trabalham na otimização e não no novo. So be the entrepreneur or find the entrepreneur in your companies. Então, seja empreendedor ou encontre o empreendedor na sua empresa. So growth of products, which is now the main paradigm in the economy, Então, o crescimento de produtos ainda hoje é o principal paradigma na economia. becomes the growth of services. Ele se torna o crescimento dos serviços. And the service economy is growing. E a economia de serviços está crescendo. And you can see it with good examples and bad examples, but for instance, Uber is a service initiative. Você pode ver isso em bons ou maus exemplos, mas a Uber é uma iniciativa de serviços. It's not always going well, but it is a way towards service. Nem sempre vai bem, mas é uma maneira de ir em direção aos serviços. And the retail feels the pressure of the sharing economy. E o varejo sente agora a pressão da economia de compartilhamento, a economia compartilhada. For instance, in the Western economies, we see that the millennials are sharing more and more their clothing. Então, nas economias ocidentais, nós estamos já observando que os millennials estão cada vez mais compartilhando suas roupas.
And the prediction is that in 2022, for that generation, the sharing will be as big in number of textiles as the whole retail. Então, a previsão é que em 2022 o compartilhamento e a troca de vestimenta vai ser tão grande quanto todo o varejo. They just use each other's closet. As pessoas estão usando as roupas dos outros. And it's a kind of a service. Kind of. Kind of a É uma service. espécie de serviço. Yeah, only without money. So the idea is, Não tem dinheiro envolvido. the idea for the companies is how can we connect to this sharing economy that is growing and have value creation in it. E a pergunta para as empresas é como é que a gente pode se conectar a essa economia de compartilhamento e ter uma geração de valor dentro disso. And there's not one answer to that question, but it's an interesting challenge for companies. Né? E não tem uma resposta para essa pergunta, mas é um desafio interessante para as empresas. Yeah, next please. Próxima, Carol. And inclusiveness is of course part of getting the responsibility. When companies keep the responsibility for the stuff, they are not just responsible for the shirt, but they are also responsible for the way they are produced. Então isso também é uma questão de responsabilidade, porque se as empresas mantêm a responsabilidade sobre a roupa, eles também mantêm a responsabilidade sobre como ela é produzida. Which means taking responsibility for the working conditions or for the environmental issues that are connected to it. How Então- can we create value? That's the problem. The Então isso question. significa manter responsabilidade pelas condições de trabalho ou pelos efeitos no ambiente. Como é que nós podemos criar valor no meio disso? So here we are back to Parsifal, the quest for the Holy Grail. Aqui voltamos ao Parsifal, a busca pelo Santo Graal. And we know that Parsifal never found the Holy Grail itself. E nós sabemos que o Parsifal nunca encontrou o Santo Graal em si. It was not a thing, it's an idea. Não era uma coisa, é uma ideia. And it's an idea that you can use in every situation in everybody's life. E é uma ideia que você pode usar em qualquer situação na vida de todo mundo. And I think that the economy can become a force for good. E eu entendo que a economia pode se tornar uma força para o bem. We try to do so in the fashion industry, Nós estamos tentando fazer isso na indústria da moda. and I hope that you can do it in every industry you are. E eu espero que vocês possam fazer isso em qualquer indústria em que estejam. And I can give you some examples in the fashion industry, but for instance, as a closing remark, for instance, 3 girls in Amsterdam started the clothing library. Então, para trazer um exemplo, 3 meninas em Amsterdã iniciaram a livraria do vestuário. First bringing the clothes that they already had together and get clothes from friends, etc., bring it together. Now they have 500 members. E elas começaram a trazer as próprias roupas, depois as roupas dos amigos, e agora eles têm 500 membros, elas. And it's the same as a library for books. É a mesma You go coisa. there, get something, and bring it back after some time. É como uma livraria para livros. Você vai lá, pega algo, depois devolve, depois de um tempo. So the use of the products will be far more longer. Portanto, o uso dos produtos vai se tornar muito mais longo. Though we all know that we still have books in the house and not just the library. Probably that's with clothing the same, so I still need the management of my closet. E nós sabemos que nós vamos continuar tendo roupas em casa, como nós continuamos tendo livros em casa, como vamos continuar tendo roupa. Portanto, vamos continuar precisando de gestão da nossa vestimenta, roupoteca. And what we can learn from this forest, this system, is how can we create our economy, our way of living, our way of relating to ecology, beneficial for all. E aqui nós podemos aprender deste sistema da floresta, como nós podemos aprender a tornar
ter benefícios para a ecologia, para a economia e para as pessoas. And we can see nowadays that the existing economy is the way down. E nós podemos ver que a economia existente está no caminho descendente. Seeing the climate problem, the plastics issues, the loss of biodiversity, etc. Vendo os problemas de clima, os problemas com plástico, a perda de biodiversidade e assim por diante. So the real entrepreneurial question is, how can I find the way up? Create value for everybody, for E a everyone. verdadeira questão do empreendedor é como é que eu posso achar o caminho para cima, criar valor para todos. Thank you. Obrigado. Tem bastante material aí para a gente pensar, para a gente refletir, não é? Já dá para ter uma série de questões. Nós vamos seguir com a Juliana agora, que vai trazer, né, para a nossa realidade aqui no Brasil o que o Instituto CA tem feito nessa direção, né, Juliana? E depois da Juliana, nós vamos ter um momento para preparar as perguntas que depois nós vamos endereçar para os dois. Tá? Então, se vocês já ficam com algumas dúvidas, já vai anotando aí. Em cada sala a gente tem aí um post-it que a gente pode ir pegando e já ir anotando as perguntas que a gente quer fazer na sequência. Então, convidar a Juliana, então, para estar agora com vocês. E, Juliana, você se apresenta também? Sim. Tá bom, obrigado. Está funcionando tudo certo o microfone? Então, obrigada, gente. Primeiro, obrigada, Sérgio, pelo convite. Obrigada a toda a equipe do Ecossocial pelo convite, aos músicos que inspiraram a gente. Eu estive na edição passada do Parsifal, gostei muito e fiquei muito lisonjeada, muito honrada com o convite de poder estar aqui hoje e falar um pouco do nosso trabalho. A apresentação, eu vou falar um pouco de quem é o Instituto, o que a gente faz, quem é a CNA Foundation, né, que a gente está dentro dessa organização maior. E aí eu vou contar algumas histórias dos nossos programas, né, que eu acho que fica mais fácil a gente tangibilizar o que a gente faz através de histórias. Então, me apresentando primeiro e também contando uma breve história, eu sou Juliana Ortega, eu trabalho há 20 anos já com esse tema de sustentabilidade e responsabilidade social. Embora me assuste quando eu falo 20 anos, eu falo, nossa, gente, eu queria existir há 20 anos, não trabalhar há 20 anos. Mas, enfim, já faz 20 anos que eu estou aí nessa jornada. Comecei na Natura, depois fui para o Instituto Ethos, estou vendo a Ania lá no fundo, trabalhamos juntas no Ethos. Depois fui para a CIA, onde eu liderei a área de sustentabilidade e Sustainable Supply Chain. Estou vendo o Giba aqui também, que a gente trabalhou muito juntos. O Giba é um fornecedor da CIA. E em 2015 eu me juntei então ao Instituto CIA para trabalhar com esse foco da indústria da moda. E fora essa jornada tem também, né, quem é a Juliana fora do Instituto. Então gosto de contar também que eu tenho um filho, sou casada, tenho um filho, Daniel. Ele tem 6 anos e eu vejo como as coisas mudam, né? Hoje a gente já está tendo que pensar caminhos para o que ele vai levar na lancheira, né? Então ele, uma criança de 6 anos, se recusa a levar qualquer coisa que tenha canudo. Né? E quando eu coloco lá o suquinho, ele fala, mamãe, esse tem canudo, mamãe. E as tartarugas, e as baleias? E aí agora a gente já está mudando, ele leva uma garrafinha com suco que a gente prepara. Então, assim, as crianças já estão nos cobrando isso, né? Seja porque elas escutam, seja porque na escola, seja porque eu trabalho com isso, mas essa coerência também, né? Como a gente vive essa coerência dentro de casa também e nas nossas escolhas. Então, falando um pouco do Instituto, Carol, se puder passar... O Instituto ele foi reorganizado em 2015, ele trabalhava até então com educação, e aí, a partir de 2015, a gente passou a trabalhar dentro de uma organização global, CNA Foundation, porque a gente não virou Fundação CIA, porque a gente já existia, dava muito trabalho mudar o nome, e a gente já era conhecido como Instituto, ficamos como Instituto, mas, de verdade, nós somos o escritório da CNA Foundation no Brasil, e a gente tem como missão transformar a indústria da moda. Né? Então, como através do investimento social privado, nós somos investidores, né? Nós escolhemos projetos, iniciativas, movimentos que estejam conectados com a nossa estratégia, a gente apoia esses movimentos, esses projetos. Como através disso a gente pode contribuir para que toda a indústria da moda
seja mais justa, seja mais sustentável. Né? E aqui eu acho que vale muito falar a diferença entre a empresa e o instituto, porque muitas vezes eu sinto que ainda existe essa confusão. Né? Então, a gente tem a mesma origem, né? Nasceu do mesmo lugar, a gente se complementa, mas a empresa está mais olhando para os seus fornecedores, para os seus impactos, para os seus produtos, e nós, como instituto, a gente está olhando para a sociedade como um todo, para o setor, e como a gente faz o setor avançar. Né? Então, talvez vocês tenham perguntas, mas o que a C&A vai fazer para o produto A, B e C? Nós não vamos ter as respostas. Né? Existe um time da C&A, que é o time de sustentabilidade, que está olhando para a empresa hoje, que está buscando essas respostas. A gente trabalha muito junto, a gente traz a C&A nas nossas iniciativas, mas nós não estamos buscando fazer um projeto para a C&A. Nós estamos fazendo um projeto para o setor. Né? E pensando que esse setor hoje movimenta muito recurso financeiro. Né? No Brasil, o Brasil é o 5º maior produtor, né? E são 150 milhões de pessoas que hoje dependem dessa indústria para viver. Né? E se essa indústria fosse mais sustentável, como seria a vida dessas 150 milhões de pessoas? Né? Como que a moda pode ser uma força para o bem? Carol? Aqui alguns dos valores que nos orientam, eu queria destacar 3. Eu acho que o primeiro é tomar risco. Né? Então, nós, como investidores sociais, nós temos um recurso para investir que é filantrópico, e então nós podemos tomar risco. Né? Nós não somos um investidor que está buscando um projeto para receber um retorno de X%, nós estamos querendo apostar na mudança. Né? Então, um recurso mais paciente também. Então, isso nos ajuda a apostar em iniciativas novas, como o próprio fundo, que o Sérgio mencionou aqui, o fundo que está sendo operado pela Rede Dinheiro e Consciência, que nós estamos apoiando. Como toda iniciativa nova pioneira tem riscos, mas a gente está junto para correr esse risco, porque a gente acredita na iniciativa. Ao mesmo tempo, a gente também tem um valor muito forte da colaboração. A gente não está falando que o Instituto C&A vai mudar essa indústria, ou que a empresa C&A, ou que a empresa X, ou que o consumidor. Nós acreditamos que é um movimento coletivo. Um problema complexo, ele nunca é solucionado de uma forma simples. Então, a gente precisa pensar coletivamente, a gente sempre busca estar com vários stakeholders, estar com várias empresas, com fornecedores, com o governo, com organizações sociais. Conversamos muito com os trabalhadores da indústria para entender deles quais são as reais demandas, e esse é um valor que nos norteia aí. E aí, acho que, por último, pessoas no centro. Né? A gente sempre lembrar por que a gente está fazendo isso. Pelas pessoas, né? Para que a gente tenha essas 150 milhões de pessoas vivendo uma vida digna, recebendo um salário justo, trabalhando as horas que devem ser trabalhadas, para que a gente preserve esse planeta, que é um só, né? Para que a gente não tenha aí que olhar para trás daqui a alguns anos e nos arrepender. Carol? Então, aqui onde tá a nossa atuação, nós temos escritório hoje em 9 países e projetos nessas regiões, que é basicamente onde existe uma presença têxtil forte ou também onde existe uma presença da própria C&A. No Brasil, hoje, nós também estamos buscando sair um pouco do eixo sudeste, né, e expandir. Então, nós já estamos com projetos em 10 estados brasileiros, e principalmente essa expansão para o Nordeste se dá muito pelo nosso projeto de algodão, que eu vou falar um pouquinho. Bom, aqui para vocês terem uma dimensão de números, esses são números da C&A Foundation, que a gente acabou de divulgar no relatório, os valores investidos desde 2016, as pessoas beneficiadas. Pode passar, Carol. E do Instituto aqui também. Né? E o que eu queria frisar é que assim, é um trabalho muito dinâmico. Né? Acho que novas parcerias, 51 o ano passado também. Quando eu olhei o número, eu falei, nossa, é muita coisa. A Margarida está aqui, trabalha com a gente lá, não vai me deixar mentir. Mas acho que tem um dinamismo, tem muita coisa nova acontecendo. Acho que essa indústria está buscando sustentabilidade, está numa velocidade muito grande, é o momento ideal mesmo da gente olhar para essas transformações. Aqui são os nossos 4 grandes programas que nós temos hoje. Então, o da UIAN focou muito nesse segundo pilar, que é o de moda circular. Né? Então, acho que ele falou super bem de qual é a nossa visão, onde nós queremos chegar, como que a gente está influenciando e provocando o setor nessa direção.
Nós temos também um programa forte de algodão sustentável, onde a gente busca mudar a produção do algodão do convencional para o orgânico e, com isso, gerar renda para famílias no campo, né? Então, super conectado com a parte aqui musical, a gente busca realmente se conectar com comunidades de pequenos agricultores familiares e, através do algodão orgânico, gerar renda para essas famílias, proteger o meio ambiente, não usar agrotóxico, ter um controle do uso de água e todos os benefícios que a produção orgânica tem, né? Então, hoje, nós temos um trabalho já em 9 estados brasileiros, começando do zero, né? Quando a gente começou esse trabalho com a Margarida aqui, que foi junto comigo, a gente iniciou esse trabalho no Brasil, a gente não tinha nem com quem falar, né? E aí a gente começou a encontrar pessoas e hoje o assunto voltou para a pauta, né? Eu acho que estamos bem satisfeitos aí com esse movimento. Temos um programa também de direitos e trabalho, pensando como garantir voz para esse trabalhador, para essa trabalhadora, como trazer mais equidade de gênero dentro da moda, como trabalhar com mulheres que hoje sofrem assédio, discriminação, muitas vezes até violência, dentro do seu ambiente de trabalho na moda, como trazer mais transparência também para essa indústria. E, por último, um programa de fortalecimento de comunidades, onde a gente está olhando também como tornar as comunidades onde a moda está presente mais resilientes, seja por meio de um programa que nós temos de voluntariado em parceria com a CIA, seja por meio de outras ações que a gente faz nesse sentido. E aí, já entrando... Quantos minutos eu tenho ainda? Tenho 10 ainda? Então, tenho. Já entrando aqui nas histórias, então eu vou falar um pouquinho de cada programa por meio de alguns personagens que são muito marcantes. Primeiro eu trago aqui a Heloísa Arturo. Ela é diretora do Fashion Revolution, um movimento global que nasceu depois do desastre de Rana Plaza, onde morreram milhares de pessoas devido a um desabamento. E a Heloísa, ela sempre estudou moda, gostou de moda, foi estudar moda em Londres e soube desse movimento Fashion Revolution, que basicamente tem uma grande pergunta: quem fez as minhas roupas? Né? E acho que essa pergunta traz todo um questionamento de transparência, né? Quem fez essas roupas? Em qual fábrica? Qual o endereço? Quantas pessoas trabalharam nessa produção? Quanto que foi pago para esses trabalhadores? Esses trabalhadores eram registrados, não eram? O tecido era certificado? O algodão era orgânico? Então, por trás de uma simples pergunta, quem fez as minhas roupas, vem toda uma história. E a Heloísa se conectou muito com isso e passou, então, a integrar a equipe do Fashion Revolution, primeiro como voluntária, agora mais como full-time. E, junto com a Fernanda, lançaram o movimento aqui no Brasil. Nós tivemos o prazer de estar apoiando a chegada do Fashion Revolution no Brasil e o Índice de Transparência na Moda, que hoje é um índice anual, né? O Brasil foi o primeiro país a ter esse índice. Tem um índice global, mas o Brasil é a primeira iniciativa nacional, que ele vai comparar esse ano 30 empresas, entre grandes, médias, da moda, do fast fashion, luxo, esportes. Quão transparentes essas marcas são? O quanto eu, como consumidor, consigo acessar informações sobre essa cadeia produtiva se eu quiser. Então, tem toda uma metodologia que é desenvolvida e que nós já vimos o ano passado, as marcas que estavam na primeira edição, já saindo da apresentação de resultados, dizendo: nossa, preciso fazer muita coisa. Nenhuma marca tirou mais do que 53, sendo que a nota máxima é 100. Né? Então, realmente, existe um caminho enorme. E, ao colocar um índice, fazer divulgação pública disso, falar disso nos jornais, em revista, as marcas começam a se movimentar. Carol? A outra história sobre o segundo programa, que é o programa Fortalecimento de Comunidades, é a história da Robertinha, que está aí na foto. Ela lidera o coletivo Transol, que é um coletivo aqui na cidade de São Paulo, onde mulheres trans em situação de vulnerabilidade têm ali a sua renda a partir da costura. Né? E nós tivemos um apoio via programa voluntariado, então, levando os voluntários da empresa para reformar esse espaço, para dar alguns conceitos para elas, e as vendas super aumentaram. Né? Inclusive, esse aqui é deles, eu acabei
comprando na Feira do Bem, que eles estavam lá semana passada. E ele é feito com resíduo de uma marca super bacana, que tem estampas lindas, e costurado por essas mulheres e que ali tem sua renda. Então, esse é um exemplo também de um projeto nosso ligado ao voluntariado. Carol? Aqui, em moda circular, acho que o Dawian falou bastante do que a gente acredita. E um exemplo prático, né, do que a gente fez foi o Fashion for Good, que é hoje um centro de moda circular, de moda sustentável na Holanda. Então, quem estiver em Amsterdã pode visitar, é aberto à visitação, tem um museu, tem toda uma parte interativa. E esse centro hoje ele tem muitas coisas, né? Tem desde essa parte interativa, você vai lá, visita, conhece o que é moda sustentável, os impactos. Ele tem uma parte de coworking muito bacana, mas principalmente ele é uma aceleradora de iniciativas que estão buscando uma moda mais sustentável. Então, de repente, uma startup que desenvolveu um novo corante, uma nova tecnologia menos poluente, vai ser acelerada pelo Fashion for Good e conectada com grandes marcas, né? Porque o nosso objetivo é realmente conectar com o grande. A gente tem um volume aí, a gente chegar no que a gente chama de mainstream, né? Então, ali no Fashion for Good hoje foi uma iniciativa que começou com a CNA Foundation, foi a grande fundadora, mas hoje já são 10 ou até mais marcas que financiam essa iniciativa, que estão lá, que participam dos pitches, que se conectam com esses inovadores e trazem para dentro da sua cadeia produtiva essas inovações. Carol. Aqui do programa Condições de Trabalho, eu queria trazer também o exemplo da Soledad, que é uma imigrante peruana que trabalha no CAMI, é uma organização apoiada por nós. E ela traz muito, esse exemplo traz muito como a gente olha para essa lente de gênero e como é importante a gente trabalhar no empoderamento das mulheres, principalmente as mulheres imigrantes, que estão aqui em São Paulo, muitas vezes em condições muito vulneráveis, análogas a de escravo, né? E esse projeto traz uma metodologia de rodas de conversa, onde essas mulheres juntas tomam conhecimento dos seus direitos. E aí eu queria mostrar aqui o videozinho de 1 minutinho. Houve um evento, um seminário organizado por CAMI, para trabalhar com as mulheres imigrantes, especialmente bolivianas, que trabalham nas oficinas de costura. E aí, na época, eu entro e começo a dar digamos, maior ênfase no empoderamento das mulheres, no empoderamento em termos de conhecer seus direitos e elas poderem se apropriar e elas porem em prática isso. Cada vez que eu faço uma conversa, uma fala com elas, eu me sinto muito feliz, muito gratificada. Muita gente fala, Soledad, diz que você ingressou, fez revolução. Sim, porque revolução em termos de olhar. As mulheres não são vítimas, as mulheres não são culpadas, as mulheres têm direito e nós temos que trabalhar com isso. Seu ingresso, sua qualificação, elas serem empreendedoras. Legal. E aí acho que esse exemplo é muito o trabalho que a gente tem feito em São Paulo, olhando para essa população imigrante, que é muito invisível, né, para a gente, mas que costura muitas das roupas que a gente usa e que as pessoas usam. E aí acho que o último exemplo, eu queria terminar com o exemplo do algodão, né, esse trabalho que eu mencionei, que a gente começou bem pequenininho, e a gente está fomentando o algodão agroecológico em 9 estados, com parceiros como Diaconia. Para vocês. Pode. A agroecologia ela vai unir toda a produção que você pode ter numa área para sustentabilidade familiar, vai propiciar organização social, gestão, coletividade e sustentabilidade, né? Eles param de usar veneno, eles têm um cuidado melhor com a terra, não existe mais queimada, não existe desmatamento. Depois que a gente começou a trabalhar a agroecologia lá, acho que é uma visão muito ampla de que a gente vê que a família está feliz, né? A gente está
está podendo respirar um ar puro, sem o uso de agrotóxicos. Um agricultor não consegue fazer agroecologia sozinho. Os agricultores passam a se visitar, passam a se reunir mais. É um trabalho diário, contínuo, não pode parar. Então, acho que esse exemplo é legal também, né, da gente pensar o que a escolha de uma matéria-prima traz de impacto, né? O que muda você escolher uma matéria-prima sustentável, outra não? O que muda você saber como foi feito e fazer disso uma geração de renda para essas famílias? Então, queria terminar com esse exemplo, agradecer também a Gabi, que está aqui com a gente da comunicação, que tem feito esses vídeos, ajudado a gente a levar a mensagem para vocês, e ficar à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Tem bastante pergunta, hein, gente? Tem bastante pergunta. Vamos ver como é que a gente vai conseguir trabalhar com isso. Então, tem uma pergunta aqui conceitual que eu já gostaria de começar pedindo para o Doyan para trazer. É da Sala da Sul-América. A pergunta é: qual a diferença de economia circular e economia compartilhada? Well, I would say there is no difference. It's diria que não- part of the circular economy. It's about sharing, it's about services and other ways to create a way to use products instead of selling products. Eu diria que não tem diferença. Trata-se de... could you repeat? I lost a part of it. Yeah. It's part of the circular economy, like sharing services and use of products. Peguei. Compartilhar é parte da economia circular. Compartilhar, trocar e cuidar do uso dos produtos faz parte da economia circular. Okay. Thank you. I think it's better if you Sit again. sit. Yes. Okay. Okay. We can. Stay seated. Thank you. Stay seated. Okay. Um, Whatever you want. Ok, Juliana, tem uma pergunta aqui que é onde existem experiências de moda circular? Acho que nós podemos começar por você. E no Brasil, que exemplos tem de moda circular? Então, os exemplos, eu vou citar alguns exemplos. Eu acho que os exemplos ainda estão no início, né? A gente ainda não tem exemplos muito grandes em grandes empresas. Mas vou citar alguns exemplos. Primeiro, a Flávia Aranha. Acho que quem não conhece a Flávia Aranha, o ateliê dela, todo o modelo de produção dela tem todos os conceitos de economia circular, né? Que vai desde a otimização dos materiais, a valorização dos materiais, o resíduo zero, nada químico, todo o processo 100% limpo e com a questão da inclusão social. Tem a Roupateca, que também é esse sistema de leasing, de lease de roupas que ele falou. Já existe aqui no Brasil, você pode também alugar roupas em vez de comprar. A gente tem fora do Brasil uma empresa grande, que é a Urban Outfitters, que acabou de lançar um piloto para testar esse modelo de aluguel de roupas por assinatura. E dependendo do que for, já crescer com esse modelo. E acho que aqui, eu acabei de receber aqui do Giba, né, que é uma confecção, né, uma blusa feita de algodão orgânico, né, já sustentável, e todo o resíduo dessa blusa que já era sustentável virando um tecido novo, que pode fazer uma calça, um blazer. Então, isso também é economia circular, né? Então, temos aqui na sala também exemplos. Legal, muito bom. E tem o próximo diálogo, nós vamos trazer a Refazenda, que inclusive um dos sócios está aqui, o Marcos. Então, ele veio ver aqui como é que funciona, porque o próximo será com eles. Então, um exemplo prático acontecendo no Brasil. Depois a gente conta um pouco mais disso. Vou voltar aqui para o Doyan. Como balancear o grau com o lucro? O grau. Como balancear? Porque ele falou, né? Ele falou do Parsifal que vai buscar o santo grau, né? E que é essa coisa de criar valor nas 3 dimensões, né?
como balancear isso com o grau? E eu vou juntar outra pergunta, porque aqui tem uma outra pergunta, como é que vai unir esse conceito do varejo, né, de você, que é o objetivo do varejo, vender mais, né, com isso de... como unir o conceito de vender mais com vender... O que eu errei aqui? Como vender menos pode... Vender menos. Eu levo. Na verdade é como o conceito do varejo é vender mais. Negócio, como viabilizar o negócio. É isso. Well, Para em pé. thank you for 5 questions in one. Agradeço por 5 perguntas em uma. Well, the problem with the Holy Grail is that you will never find it. O problema do Santo Grau é que vocês nunca vão encontrá-lo. But you can try to align with the ideas that we think are behind the Holy Grail for circular economy. Mas nós podemos tentar alinhar com as ideias que a gente entende que estão por trás do Santo Grau para a economia circular. And to give you a very practical example, E aí eu vou dar um exemplo bem prático. if you would have a Chanel dress, the little black dress, everybody knows it. Se você tivesse o pretinho básico da Chanel, And as a retailer, you would have 15 of these dresses bought in 1990. então se você como varejista tivesse 15 desses vestidos comprados em 1990, You could have sold them, probably, poderia ter vendido, but if you keep them in relation, in use, and you can rent them out every week, by now you would have a profit of 1,000 or more %. mas se você tivesse mantido esses vestidos e alugando eles toda semana, até hoje você teria um lucro de uns 1000%. And probably still 10 of them will still be able to use every week. E possivelmente 10 ainda estejam em condição de serem usados toda semana. So this is a very practical example of how it could work. But the key is that you organize not the retail, but you become a service provider. Então essa é uma maneira prática de como isso poderia funcionar. A chave não é organizar o varejo, mas é tornar-se um provedor de serviços. And that is a big challenge for retailers because they are not service oriented. E isso é um grande desafio para os varejistas, porque eles não são orientados para serviços. At least not the service level that I am thinking of. Pelo menos não o nível de serviços que eu estou pensando aqui. Is this enough for the moment? Isso é suficiente no momento? Sim. Vou passar essa aqui para a Juliana, que tem a ver muito com as nossas práticas aqui do Brasil. Como sensibilizar a cadeia produtiva a adotar práticas sustentáveis, sobretudo no Brasil, onde é muito fragmentado? Então, eu acho que na verdade é assim, eu acho que não tem uma resposta, né? É um movimento coletivo, né? O Dauia falou muito que nós não podemos esperar o consumidor, né? Quando chegar o momento do consumidor se conscientizar, ou todos os consumidores se conscientizarem, já vai ser muito tarde, a gente já não vai mais ter tempo de reverter, né? Então, acho que assim, tem várias formas, eu acho que tem empresas que se mobilizam por acreditar no propósito, porque tem uma liderança lá dentro que acredita e fala, vamos fazer. Né, a gente viu aqui no Participal passado o Pedro apresentando o Sistema B. Acho que as empresas do Sistema B são organizações que já nascem com um propósito, a sua liderança tem isso muito claro, então acho que tem que trabalhar esse nível da liderança dentro das empresas, alta liderança, mas também questões de advocacy, né? Como que o governo também pode nos ajudar, como que a gente pode também criar legislações que vão fomentar e que vão nessa linha, né? Então, se de repente agora transparência vira uma legislação, você é obrigado a apresentar esses dados, isso é uma regra para você operar no país, né? Então, tem países onde você abrir dados da sua cadeia fornecedora é uma regra, né? Reino Unido é um deles. Então, também a gente trabalha muito nessa frente de advocacy, como que a gente também cria um ambiente regulatório que mobilize, né? Então, acho que destacaria esses 2 itens. Sim. Nessa mesma direção, a pergunta é do que as empresas têm feito para melhorar os índices de transparência? Talvez
Daoyan possa trazer alguns exemplos. Well, they are working pretty hard on creating products with good certification. For instance, CNA has now T-shirts and jeans that are cradle-to-cradle gold certified. Então, as empresas estão trabalhando para conseguir melhores certificações. Por exemplo, a CIA tem já uma linha de camisetas e jeans que tem a certificação do berço ao berço, do começo ao fim. But for me, the problem is how many customers will look for a cradle-to-cradle certified jeans. Mas para mim o problema é quantos consumidores vão procurar jeans certificados do berço ao berço. Almost no one. Quase And they nenhum. are pretty cheap, by the way. They are pretty Elas cheap. não são caras, são baratos. So the price is not a real issue in this O case. preço não é um tema aqui. So the question is, who is responsible? Is it the customer who looks for transparency, or is it the company that has a transparent way of working? Então a questão aqui é quem é responsável? É o consumidor que busca a transparência ou é a organização que busca uma maneira transparente de atuar? Yeah. Well, I would say the company, the Eu professionals. diria que é a empresa, são os profissionais. I can go deeper if you want. Eu posso ir mais fundo se Juliana, vocês quiserem. wants to complement. Okay. Acho que na prática, né, essas empresas que têm isso, né, da transparência, o que a gente tem visto elas fazerem e que é também o que o Fashion Revolution pede que se faça. Primeiro, básico, onde foram feitos os produtos, né? E aí não é só o que a gente chama de Tier 1. Os produtos foram feitos nessas fábricas, mas a gente sabe que as fábricas subcontratam para outras que, por sua vez, subcontratam para outras. Então, as empresas têm que descer esses níveis. Camada 1, camada 2, camada 3, quantas camadas existirem. Então, esse é um passo, é a rastreabilidade até o final e não só no primeiro nível. E aí começar a dar informação sobre esses lugares, né? Então, tem algumas marcas de esportes que já estão mais avançadas nisso, que você consegue, com o cursor no site mesmo, ver qual é a fábrica que fez, quantos funcionários, quantas mulheres tem naquela fábrica, qual o salário médio daquela fábrica. Então, essas informações, que você saiba que, poxa, a empresa tem controle sobre aquilo, e tão controle que ela tem, ela está disposta a dividir essa informação com os stakeholders. And by the way, this is the value of NGOs, because they are the professionals that can be the controllers, more or less, of the ambition of the companies. And the individual consumer, we are working on blockchain as a system to connect all this information. Então, esse é o valor das organizações não governamentais. Eles têm os profissionais que podem acompanhar essas transformações. É mais difícil esperar isso do consumidor. E nós estamos trabalhando no blockchain para conseguir evoluir isso. But this is why we value, let's say, the NGOs that organize control and use the transparency to see what is really happening. E por isso nós valorizamos as organizações não governamentais, porque eles fazem os controles e nós podemos tornar visível o que realmente está acontecendo. Isso de alguma forma já responde uma pergunta aqui sobre se isso, para isso não virar simplesmente uma ação de marketing, né, um greenwashing, a sociedade, um jeito da sociedade fiscalizar isso de alguma forma. Acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês acrescentariam? Como a sociedade cuida para isso não virar só ações de marketing da empresa? Assim, quando a gente pega aquele relatório anual e tudo está ótimo, as fotos são maravilhosas, eu acho que já alguma coisa você já fica na dúvida, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, o que o Fashion Revolution também pede é que as empresas também falem dos problemas, né? Que encontraram. Olha, realmente tivemos visitas, tínhamos problema relacionado a horas extras excessivas, estava fora do nosso controle, agora a gente implantou tal e tal sistema. Então, acho que assim, eu acho que um cenário onde está tudo bem o tempo todo,
o consumidor mais crítico hoje já não acredita nessa mensagem, né? Então, acho que tem que ser transparente sobre o que está funcionando, o que não está, os erros, os acertos, os problemas e como a empresa vai cuidar desses problemas, né? Então, acho que nesse lado o consumidor também precisa ser crítico, né? E falar, bom, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, deixa eu questionar aqui, né? Então, tem uma pergunta aqui que é como adequar a cultura da empresa para essa nova economia? Então, talvez os dois pudessem responder isso. Então, eu vou te responder. Como... Well, I would say for an existing company, let's say a retailer, it is mainly starting experimentation. Então, para uma empresa que já exista, por exemplo, um varejista, é começar experimentando. Try to develop services. Tente And desenvolver think serviços what could these services be? e pensa que serviços poderiam ser esses. And I proposed to a couple of retailers not to start a huge innovation program, E aí eu propus para um grupo de varejistas que eles não começassem um mega programa de inovação, but asked the people in each shop to find 1 or 2 persons who can go outside the shop 2 or 3 days a week. então identificar em cada loja 1 ou 2 pessoas que pudessem sair da loja 1 ou 2 dias por semana And see whether they can find customers like me, take care of my closet, e ver se essas pessoas poderiam encontrar fora das lojas clientes como o da Oyan, que cuida da sua roupa, que tem preocupação com a roupa, or a customer like my mother who is 95 and cannot get out of her chair almost anymore. ou uma cliente como a minha mãe, que tem 95 anos e quase não sai mais da cadeira, Now completely depending on her daughters. e agora depende inteiramente de suas filhas. She would like to have someone to take care of her clothing so she stays a little bit independent from her daughters. Ela adoraria ter alguém que cuide um pouco da roupa dela para que ela se tornasse mais independente das suas filhas. So a retailer who has 100 shops around the country asks each shop to try to experiment with this. Então, se um varejista que tem umas 100 lojas no país pedisse para cada loja experimentar com isso, Then after, let's say, a year, you will see 25 are successful experiments. depois de um ano, provavelmente você vai ver umas 25 experiências bem-sucedidas. So you have 25 learning histories, 25 histórias de aprendizado, and you have 75 learning histories about what not to do. e você também tem 75 histórias de aprendizado sobre o que não fazer. So as a collective organization, you can learn from these experiments very, very fast. Como uma organização coletiva, você pode aprender muito rapidamente dessas experiências. Just to give you an example, what happened this morning here. Dá um exemplo para sobre o que aconteceu hoje de manhã aqui. When the singer started to sing, she also clapped her hands in a rhythm. E quando a cantora começou a cantar, ela também bateu palmas no ritmo. I'm sure only 25 of you had directly the right rhythm. Eu imagino que só uns 25 de vocês aqui tinham já direto o ritmo correto. The rest tried to adapt, more or less. O resto tentou se adaptar, mais ou menos. But it sounded good. Mas o som ficou bom. And you learned very fast. Vocês Because the aprenderam. second time it was already better. And the third time it was completely okay. Vocês aprenderam rápido, porque a segunda vez estava bem melhor e na terceira já estava muito bem. So find the rhythm is maybe one of the advices to companies. Então, encontrar o ritmo poderia ser das recomendações para as empresas. Quer falar alguma coisa? Não? Tem uma pergunta aqui se o Instituto CA ele investe em microempresas socioambientais. E aí eu já queria conectar com uma outra, que o Doi também pode responder depois, que são as 3 principais ações para um pequeno negócio possa criar valor nessa direção. Tá, eu vou comentar na primeira.
Então, nós não fazemos investimento diretamente em pequenas empresas e microempresas, né? O nosso trabalho, a gente tem, porque nós temos recursos também limitados, né? Então, a gente pensa muito onde que nosso recurso tem maior potencial de gerar um impacto em escala, né? E se a gente for fazer investimento em uma empresa, a gente teria que fazer, são 33 mil empresas de confecção e têxtil no Brasil. Então, se a gente for fazer investimento em empresas diretamente, a gente teria que estar trabalhando com, sei lá, 15 mil empresas para ter algum impacto, né? Então, a gente acaba optando por fazer investimentos que vão ter um impacto indireto nas empresas, né? Então, ações de advocacy, que eu comentei aqui um pouquinho, ou esses projetos de algodão que vão poder estar, o algodão vai poder estar disponível para um grupo maior de empresas. E aí, quando temos alguma coisa específica com empresas que estão inovando e tal, é o modelo do Fashion for Good, que eu apresentei aqui da Holanda, que a gente faz isso através de uma organização intermediária e não nós diretamente. Tá? Legal. A outra pergunta, acho que o Dauia pode responder. Os três. The three things to think about. One is, do you know the needs and the hidden needs of your customer? Então, as três coisas que uma pequena empresa poderia fazer, a pergunta anterior, né? A primeira é, você conhece as necessidades e as necessidades escondidas, ocultas dos seus consumidores? Hidden needs is a very interesting concept. E esse é um conceito bem interessante das necessidades ocultas. For instance, customers like guilt-free consumption. Por exemplo, os consumidores gostam do consumo sem culpa. And guilt-free consumption means that they want more or less to be sure that when they get something, there's no child labor, no environmental hazard, etc. Então, isso significa que eles querem ter uma certeza razoável de que não tenha trabalho infantil ou ameaças ambientais no que eles compraram. But they think it's the responsibility of the company. Mas eles pensam que a responsabilidade sobre isso é da empresa. So take that responsibility. Então, tome essa responsabilidade. So one is the needs and the hidden needs of the customer. Então, é as necessidades e as necessidades ocultas dos consumidores. Two is the design of your product. E o segundo é o desenho do seu produto. Because still in the economy it will be about servicing with products. Porque ainda vai se tratar na economia de serviços com produtos. And design products that are ready for reuse or regaining all the materials for a next phase in products. Então, desenhe produtos que sejam prontos para reuso ou para reutilização dos ingredientes, dos componentes na próxima fase. For instance, this shirt is very bad. Essa camisa, por exemplo, é péssima. It's 95% cotton. 95% de algodão. But the stitching is polyester. Mas os pontos são poliéster. So it's almost impossible to get the cotton on a high level degree back to use it as cotton again, because there is polyester in it. Não dá mais para recuperar num alto grau esse algodão porque tem poliéster misturado. And even when you have a lot of labor, no one will get the stitching out of it. Mesmo que você tenha um trabalho muito intensivo, não vai dar para tirar todos esses pontos de poliéster. So one of the design principles is make no blended products anymore, but use cotton sewing thread. Então, um dos princípios de design é não fazer mais produtos que mesclem os componentes, mas que use também o fio de algodão para costurar. So the second one is design of the product. Então, o segundo ponto é o design do produto. And the third is how can I create a business model that fits the products and the needs of the customer? E o terceiro é como é que eu posso criar um modelo de negócio que atenda às necessidades do produto e do consumidor. Based on the idea, how can I become a service provider? Sempre baseado na ideia de como eu posso me tornar um provedor de serviços. Thank you. Falando então agora do algodão, aproveitar essa pergunta aqui. Por que um agricultor não consegue fazer agricultura sozinho? Acho que é para a Juliana, né? Juliana, Sim. você tem.
Na realidade, assim, o agricultor, o que a gente vê da agricultura orgânica, ele precisa basicamente de 2 tipos de apoio, né? Um primeiro apoio é realmente a parte técnica, né? Então, eu vou fazer uma produção orgânica, como que eu vou controlar as pestes, né? Como eu vou fazer um pesticida natural, como que eu vou pegar o máximo proveito daquela pouca chuva que cai, qual é a distância correta entre uma planta e outra. Então, assim, tem uma parte de assistência técnica do orgânico que ela dá trabalho e que os agricultores não nascem sabendo, né? Então, a gente vem muito investir nessa parte de capacitação técnica com visitas mesmo, de técnicos às propriedades, quando a coisa não está indo muito bem, o que pode ser mudado. Tem muita pesquisa, né, sendo feita até pela Embrapa, como aumentar essa produtividade. Então, levar esse conhecimento também para o campo é muito importante. A outra questão é como que eles podem também se organizar, né? Uma coisa é eu, agricultor, sozinho, falar, olha, meu produto é orgânico, eu quero cobrar um preço premium por esse produto, e ele nem sabe onde ele vai procurar mercado, vai sozinho. Então, realmente, é solitário, ele não vai muito longe. Então, muito do nosso apoio, do nosso recurso financeiro, vai para que esses agricultores se associem, criem uma cooperativa, criem uma associação, criem uma governança deles, né? Tem um grupo realmente que vai ser responsável por negociar, por pensar no preço. E aí, fazendo isso coletivamente, você tem muito mais poder de barganha, né? Seja para argumentar por um preço melhor na venda, seja para comprar insumos também mais baratos. Então, no longo prazo, eles estando organizados, estando capacitados, eles não deveriam mais precisar de tanto apoio. Mas o momento que nós estamos ainda é de carência ainda dessas 2 questões. Legal. Tem algumas perguntas aqui da C&A, e a Juliana até tinha adiantado, né, que do negócio, do business da C&A, ela não tem tanta possibilidade de responder. Mas tem várias perguntas e nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que trazer a C&A Business no primeiro semestre do ano que vem. Legal. Porque o próximo já estamos com a Refazenda, então talvez no início do ano que vem a gente traz a C&A para falar de algumas perguntas específicas que estão aqui, que eu acho que são legais. Mas eu queria fazer a pergunta para vocês dois também, assim, em que velocidade, pegando aqui algumas perguntas, mas em que velocidade aquilo que vocês estão desenvolvendo de economia circular no Instituto está indo para o business C&A? Qual a velocidade de sair do Instituto e para o negócio? Bom, vou dar uma perspectiva daqui, acho que o Daoian pode complementar. Eu acho que, assim, a gente, como eu falei no começo, né, a gente está apostando em muita coisa nova, é muito dinâmico, são 50 projetos novos por ano, a gente está investindo em coisas arriscadas, então a nossa velocidade, a gente é uma organização pequena comparada com a C&A, né? Nós somos em 60 funcionários, a C&A só no Brasil são milhares, no mundo todo eu não tenho esse número, mas acho que assim é muito mais fácil para nós nos movermos do que para a empresa, né? Isso, e para qualquer empresa, eu acho, né? Eu acho que a C&A está muito nessa linha da experimentação, como o Daoian trouxe, esse caminho de começar, né? Então acho que a camiseta Cradle to Cradle foi um exemplo de que é possível fazer um produto certificado, totalmente sustentável, com as matérias-primas corretas, com os trabalhadores sendo pagos, e vender isso na ponta por um preço acessível, né? Posso comentar também, a C&A já tem uma meta até o ano que vem, todo o algodão de qualquer roupa C&A ou vai ser orgânico ou vai ser certificado pelo BCI, que é um padrão mais sustentável até 2020. Então, acho que assim, ou BCI, que não é orgânico, mas é um padrão mais sustentável em termos de controle de químicos e tal. Então, acho que as empresas estão experimentando. Acho que a grande questão é em que medida, em que momento que esses experimentos se mostram tão interessantes que eles vão tomando um tamanho maior do market share, né? Então, acho que esse é o grande desafio, que é um pouco aquelas 2 curvas do Daoian, chegar ali no meio, né? Quando que parece ser tão interessante que eu consigo mudar todo o meu modelo de negócio para esse caminho. Então, é aí que eu vejo. Yeah, what you see is that, first, philanthropy, we are a philanthropy foundation, will not change the world.
Então, filantropia não vai mudar o mundo. Nós somos, como fundação, uma entidade de filantropia. The companies might change the world. As empresas poderiam mudar o mundo. And the company, CNA, is following our work very closely. E a companhia, a empresa CIA, está seguindo o nosso trabalho bem de perto. So they try to connect to the innovations that we find in Fashion for Good. Então, eles estão tentando se conectar nas inovações que nós encontramos no Moda para o Bem. And what you see is that the company is on a pretty high level of thinking and doing about change. Então, a gente vê que a empresa está num nível bem alto de fazer e de pensar sobre mudança. But you can also see that the actual business situation is dominant. Mas você ainda vê que a situação atual do negócio está dominante. And the competition in the fashion industry is so enormous that these big companies do not have much space for change. Então, a competição no mundo da moda é tão enorme entre as grandes empresas que essas empresas grandes não têm muito espaço para mudança. So, in the end, the question is, will they wait for the moment of revolution? E aí a questão é, será que elas vão esperar um momento de revolução? Or will they adapt to the societal change that is coming at the moment already? Ou será que elas vão se adaptar à mudança na sociedade que já está vindo? And I hope that they do the last version. Eu espero que façam essa segunda versão. So I am pretty optimistic about CNA as a company, Eu sou bem otimista em relação à CIA como empresa, mainly because the family who owns the company is really rethinking their role in society. e eu sou confiante especialmente porque a família, que é proprietária da empresa, está de fato repensando o seu papel na sociedade. And that's why we can do our work. Isso é por isso que nós The great podemos part fazer of it. nosso trabalho, a grande parte disso. But there will be change. Vai haver mudanças. Não, lembrei aqui. Tinha uma pergunta aqui que eu tinha deixado separado, que engata com isso que o Dowie falou agora, que é sobre o Lab da Moda. Que aí eu acho que tem um encontro de outras empresas nessa iniciativa de mudança, né, da indústria. Você pode falar um pouco do que é esse Lab da Moda e como é que as outras empresas também estão trabalhando desde nisso? 2017 que a gente está apoiando, a gente começou junto com outros parceiros um projeto, uma iniciativa que chama Laboratório da Moda Sustentável. Hoje são mais ou menos 60 participantes desse lab representando vários stakeholders. Então, tem desde pessoas do varejo, tem marcas como C&A, Renner, Pernambucanas, Hering, até fornecedores, né, que estão aí participando dessa cadeia da moda. Temos trabalhadores, temos costureiras no grupo, costureiras brasileiras, costureiras bolivianas, sindicato dos trabalhadores, Ministério da Indústria e Comércio, Rede Dinheiro e Consciência, Global Compact. É um grupo bem diverso, assim, eu não consigo... Academia, FGV. Então, é um grupo, a gente tentou reproduzir num microcosmo ali a sociedade, né? Então, tem um pouquinho de cada ator representado e a gente se encontra com uma certa periodicidade para a gente pensar juntos o futuro da moda e o que existe energia para esse grupo fazer em conjunto. Então, dali, a gente discute desafios, saem pequenos grupos, saem algumas iniciativas e a gente acredita muito nesse poder aí da colaboração para que a gente pense coletivamente num problema complexo. Tem um pedido de sugestão de literatura, onde as pessoas podem se informar mais a respeito disso. Da Ian? The library. Yeah, go to the library. Vão à biblioteca. Look for circular economy. Procure economia circular na biblioteca, na livraria. Well, there are some basic documents that we use when we want to get the first ideas about circular economy. Tem os documentos básicos que a gente usa para passar as primeiras ideias sobre economia circular. It's a publication from 2011 by the Ellen MacArthur Foundation. Então, é uma publicação de 2011 da Fundação Ellen MacArthur.
towards a circular economy. Tradução livre, em direção a uma economia circular. And in that publication, they give the principles and the background and the fundamental ideas on how circular economy could work pretty well. E aí eles dão os fundamentos, os princípios de como uma economia circular poderia funcionar muito bem. And the same is for their publication, also by the Ellen MacArthur Foundation, in 2017, I think, is on circular fibers. Então, aí tem, da mesma fundação, em 2017, uma publicação, Circle of Fibers, to do with vibration, Fibers. yes? No, fibers. Fibers, fibras circulares. Which gives an insight in what is happening in the fashion industry Okay. and how that can go to more circular business models. Então, isso dá bastante insight sobre como funciona a economia circular na moda, ou como poderia funcionar. But in general, the question is pretty old-fashioned. Mas, em geral, a pergunta é muito antiquada. I would say use Google. Eu diria, vão para o Google. Find a couple of publications on circular economy. You will see some differences in it. Some of them focus on recycling issues. Então, encontre algumas publicações sobre economia circular. Você vai encontrar diferenças entre elas, algumas focando em temas de reciclagem. Forget these. Esquecem esses. And go into the publications you can find on new business models. E vão para as publicações e que vocês possam encontrar que falem sobre novos modelos de negócio. Eu queria mencionar também, no nosso próprio website tem alguns materiais de pesquisas que a gente apoiou, cnafoundation.org ou institutoca.org.br. A gente está com uma parceria agora no Brasil com a Modifica, que está produzindo conteúdo sobre moda sustentável com várias referências bacanas. Então, Modifica, quem puder acessar o site deles, eles também têm Instagram, Facebook, enfim, eles produzem muitos artigos interessantes sobre isso e contando exemplos, né? Então, acho que também vale a pena olhar. E acho que é isso. Às vezes saem alguns estudos. Accenture parece que publicou um estudo recentemente sobre futuro da moda. There are quite a lot of interesting studies done, and on our website, for instance, you will find a study of the Dutch Research Institute for Transitions on the transition from the linear fashion system to the circular fashion system, and which kind of interventions are needed to get that transition going. Então, no nosso site vocês têm um estudo do Instituto Holandês, né? A sigla é DRIFT. DRIFT, tá? É o Instituto para a Transição, que fala dessa transição da economia linear para circular. Yeah. Yeah. Well, again, start at our website, but use Google as your first entry to circular, and you will find probably pretty fast. You are pretty smart. Pretty fast what connects to your questions, yes or no. Então, comece pelo nosso site, mas vão para o Google, vocês vão certamente vão conseguir achar coisas conectadas com as perguntas de vocês. Legal. E tem muita coisa acontecendo, né, no mundo a esse respeito. Talvez a gente não tenha ainda colocado toda a atenção, mas tem muita coisa acontecendo. Na terça-feira vai ter um evento da Confederação Nacional da Indústria aqui em São Paulo, um evento que vai envolver governo, vai envolver empresas e terceiro setor. O João Dória vai abrir o evento. E você é um dos painelistas, né? À tarde eu estarei no painel antes de você. Então, é um evento basicamente para a indústria, né? Para os industriais. Então, é um assunto que está realmente ganhando uma força muito grande, né? May I say something? Okay. I've been in Brazil now since 2014, more or less every year.
Eu tenho vindo ao Brasil desde 2014, mais ou menos todo ano. And I have an observation of which I think is very interesting, which is that entrepreneurs here are far more open for change than they are in the Western economies. Então eu tenho uma observação que eu acho que é bem interessante. Eu tenho observado que os empreendedores aqui são mais abertos, em média, do que os da economia ocidental. For instance, when we came out of the big recession around 2014, we started to restore systems. Então, por exemplo, quando nós saímos da grande recessão, mais ou menos em 2014, nós começamos a recuperar sistemas. Here in Brazil, you are more or less every day and getting out of the recession. Still. Aqui no Brasil, você quase todo dia sai de uma recessão. But my feeling is that Brazilian entrepreneurs are not looking for restoration of the old situation. Meu feeling é que os empreendedores brasileiros não estão preocupados com a recuperação da situação anterior. But are looking for new perspectives on how the economy can be stronger on the long term. Mas estão olhando para novas perspectivas de como, no longo prazo, a economia pode ser mais forte. And that's why we, at least I feel, a lot of response on the concept of circular economy in Brazil. Por isso eu tenho sentido bastante resposta sobre o conceito da economia circular no Brasil. Para a gente ir encerrando essa etapa aqui, eu procurei juntar todas as perguntas em termos de temas. São muitas perguntas, algumas não ficaram exatamente respondidas, mas acho que o grosso das temáticas a gente passou por aqui. Para a gente encerrar, eu queria trazer duas perguntas de ordem pessoal para vocês dois. Eu não combinei, mas tudo bem? A pergunta é: os desafios de transformação não são pequenos. Não são pequenos. O que faz vocês continuar insistindo nessa história e não desistir? É uma pergunta assim, a partir de vocês mesmo. Eu primeiro? When I was 16, which is a long time ago, quando eu tinha 16 anos, que já faz um bom tempo, I started with a couple of friends the first environmental group in the city where I live. Eu comecei com os amigos o primeiro grupo ambiental da cidade em que eu morava. We didn't know what to do, but we thought we need to do something. Nós não sabíamos o que fazer, mas pensávamos que tínhamos que fazer alguma coisa. The Club of Rome publication was just around, etc. Tinha acabado de ser publicado a publicação do Clube de Roma. And so I went into this kind of study. Então eu entrei nesse tipo de estudo. So I'm a nature manager by education. Então eu sou um gestor da Ambiental. natureza, ambiental por natureza, So I try to understand por educação. ecology. Eu tentei entender a ecologia. And I have a firm belief in the quality of ecology. E eu tenho uma forte crença, eu acredito fortemente na qualidade da ecologia. And I'll try everything I can to get more ecology in society. E eu faço tudo o que eu posso para conseguir mais ecologia para a sociedade. And I did this long with all kind of ideological discussions. Eu fiz isso por muito tempo com muitas discussões ideológicas. But at a certain moment I discovered that ideology will not change society. Mas em um certo momento eu descobri que a ideologia não vai mudar a sociedade. And I discovered that maybe economy can be a strong force for change. E eu descobri que talvez a economia possa ser uma forte força para a mudança. And it took a long time before we got to the concept of circular economy to create an economy that can be a force for good. E aí demorou um tempo para a gente chegar nesse conceito da economia circular, para criar uma economia que pode ser uma força para o bem. And one thing I learned in this, let's say 40 years, E uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos, 50, in 50. this 50 years, I'm human. Sou humano, 50 anos.
one thing I learned, we are always in a hurry. Nós estamos sempre com pressa. And things are not changing fast enough. E as coisas não mudam rápido o suficiente. But when you look backward and see what happened since the 1970s, Mas se você olhar para trás e ver tudo o que aconteceu dos anos 70 até hoje, an enormous changes already happening on the level of sustainable development. uma mudança enorme está acontecendo já no nível do desenvolvimento sustentável. And this is not a straight line of change. Isso não é uma linha reta de It's mudança. the line that Club of Rome. O Clube de Roma é uma an linha que exponential growth. com crescimento, você So, pode ver crescimento Now we have exponencial. Paris. We have the agreements this week on climate. E aí nós temos os We have acordos de Paris. Greta Thunberg. E a Greta Thunberg. And you will see that the change will go faster and faster. E vocês verão que a mudança vai That's se what acelerar keeps me ainda mais. going. É isso que me mantém. I'm an optimist. Eu sou um otimista. Like me. E você, Juliana? Então, para mim, eu acho que tem várias dimensões. Eu estava pensando enquanto eu ganhei tempo aí, enquanto o Daú ia falar. Mas acho que primeiro, assim, acho que eu sempre também direcionei minha carreira para trabalhar com isso, sempre tive esse propósito muito claro. E eu acredito muito que a mudança começa pela gente, né? A gente quer que o mundo mude, mas a gente não quer mudar. Então, acho que, assim, se cada um se entender como um agente de transformação e você começar a olhar em volta e ver o que as suas ações estão provocando e efeitos borboletas da sua ação, eu acho que isso é muito... Você fala, nossa, eu fiz uma coisinha, olha o efeito disso, né? Então, assim, acho que a gente é um agente de transformação, a gente só precisa querer ser, né? Eu muito tempo eu tive essa dúvida entre ir fazer uma coisa mais fora do sistema, né? Tem muita gente que quando tem esse chamado acaba optando por uma vida totalmente longe do mundo corporativo e acho super válido também, mas eu sempre insisti em ficar dentro do sistema e tentar mudar o sistema por dentro. Porque todo mundo que tem esse chamado, resolver sair, fazer uma coisa que vai... né, quem realmente vai ficar lá para tomar as decisões, né? Então, acho que a gente precisa de pessoas também com propósito dentro do sistema, dentro das corporações, dentro dos institutos empresariais, enfim, nos fóruns, nas academias. Precisamos furar essa bolha, né? Não podemos só falar com a gente mesmo. E acho que quando dá um desânimo, eu sempre procuro visitar parceiros nossos, ver o trabalho no campo. Quando você vai realmente, conversa com as pessoas e fala, cara, meu trabalho tem relevância, né? O que a gente fez, talvez eu não mude a vida de 150 milhões de pessoas, ok, mas eu sei que para essas pessoas está sendo importante, então faz sentido eu continuar, né? Então, acho que essas três frentes aí são as que me motivam. Legal.